Senhor nos disse que essas 7 semanas seriam chamadas de transformação. 7 semanas de transformação é o tema da campanha. Nós já estamos na 5ª semana, mas nós poderíamos também chamar de 7 semanas de santificação. Porque o processo de transformação, ele não acontece, não há como acontecer na nossa vida, se não for através do Espírito Santo. Eu vou dizer novamente, não há nenhum processo que aconteça de santificação, de mudança real na nossa vida, que não seja através do Espírito Santo. Ele é poderoso, o Espírito Santo é perfeito no que diz respeito à transformação de um ser, a transformação de alguém. Eu não sei se você conhece alguém que você pode dizer, não, é a prova de que Deus é real. É claro que nós podemos falar da grandeza de Deus em tantas áreas, meus irmãos. Mas eu estou sendo específico ao tema. Nós poderíamos caminhar por todas as áreas da nossa vida e nós iríamos apontar a grandeza de Deus. Amém por isso? Mas em ser específico, de falar de um tema de transformação, eu levo até a santificação, porque é isso que Ele está fazendo exatamente agora. O processo de santificação, o processo de transformação, é um processo feito pelo Espírito Santo de Deus. Mas esse processo, querido, para ele ser real, ele vai depender da nossa parceria. O que você disse, pastor? Vai depender da sua parceria. O processo de Deus, para ser real, ele vai depender da sua parceria. Eu diria do seu querer. Porque por mais que o Espírito de Deus tenha um plano de mudar, de transformar nossas vidas, há muitos, querido, que viverão uma vida sem mudanças. E eu estou falando, querido, de um povo que ouve o Senhor, de um povo que conhece o Senhor. Não significa, querido, estar em uma igreja, ouvir os cultos, ouvir as mensagens e dizer, olha, eu sou santificado. Se eu deixar a palavra de Deus tomar forma na minha vida, nós somos santificados. Mas há vários textos bíblicos que diz que aquele que ouve não pratica, que aquele que recebe a semente, mas o passarinheiro vem e rouba, os passarinhos levam embora, os que caem no meio das pedras, dos espinhos, essa vida vai continuar a mesma. Não vai haver resultado nela. Por isso o processo de santificação, eu vou dizer a você, é um processo que vai exigir de mim e de você uma parceria com o Espírito Santo, um crer de verdade, um deixar fluir de verdade, uma posição diante dos homens, diante do inimigo, diante de Deus, que reflete quem nós somos de verdade. Se não bastasse tudo isso, querido, a velha vida também resiste. Mas ela não morreu, deveria ter morrido. Mas quando nós falamos da velha vida, se há algo que ainda resiste em nós com relação ao velho homem, é a nossa alma. E a nossa alma, querido, ela caminha às vezes cheio das frustrações e dos traumas vividos. Ela traz junto aquilo que ela já viveu, toda a consequência de um passado, as marcas, às vezes vem junto no caminhar. Mas quando eu olho para mim na figura do Espírito Santo dentro de mim,
eu entendo que eu tenho sim uma nova maneira de viver. A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós passamos a ter uma nova maneira de viver. Amém? Por isso, querido, quando nós olhamos para aquilo que Paulo está dizendo, a carta aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, ele vai dizer, olha, além de transformação, você não pode se conformar. Ele vai falar de não conformar com aquilo que existe à nossa volta, que é real, não se conformar mais com a velha vida, mas a Bíblia diz, e o Espírito Santo diz, que essa nova maneira de viver vai exigir de mim e de você uma nova maneira de pensar. A nova maneira de pensar, isso, querido, vai fazer com que eu e você experimente a vontade de Deus para nós. Em 2 Crônicas 16, a palavra de Deus diz, querido, que o Senhor, Ele está olhando para a terra, e Ele quer se revelar, diz o texto. Olha que coisa linda, o Senhor passeia sobre a terra, e Ele quer se revelar, Ele quer se mostrar, diz o verso 9, forte, para aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor está procurando na terra aqueles que são fiéis a Ele. E a Bíblia diz que a procura do Senhor é para que Ele se revele forte. Para que Ele demonstre a você o quanto você não está sozinho. O quanto você realmente nele vai vencer. Porque nele você vai vencer. Eu estou profetizando de olhos abertos, igreja, nele você vai vencer. Diga para o teu irmão, nele você vai vencer. Aleluia. A velha maneira de viver, ela tenta resistir. Os textos bíblicos, meus irmãos, chegam a dizer que a velha maneira de pensar é uma fortaleza. Olha o tamanho da resistência, meus irmãos. Olha o tamanho da luta. Preste atenção. A Bíblia diz, querido, que a nossa mente, ela vai resistir como se fosse uma fortaleza no dia de uma batalha. Pastor, que luta é essa? Você e a fortaleza. Eu não estou falando de um exército à volta, eu não estou falando de problemas, eu não estou falando de demônios, eu estou falando de um ser que foi criado dentro de você e que trouxe uma maneira de pensar dentro de você. E resiste, querido. Tudo isso resiste à nova maneira de viver. A carne não quer viver isso, a mente não quer viver isso, mas o Espírito já está vivendo isso. É por isso que tem esse confronto dentro de nós. Uma certeza que está dentro de mim. Pastor, quanto de certeza você tem? Toda. Eu não estou sendo hipócrita. Quanto de certeza você tem? Toda certeza. Eu tenho toda. Quanto de certeza você tem, querido? Ai, pergunta para o teu irmão, quanto de certeza você tem nele? Quanto de certeza você tem nele? Será que é verdade? Será que você tem repetido isso para você mesmo? Ou você, diante dessa palavra que você acabou de dizer, quando você está só, você está cheio de dúvida e não de certeza? De dor e não de alegria. Quando nós, querido, estamos sendo resistidos, a mente, ela tende a levar o teu corpo físico a esse lugar de fortaleza, de resistência. É por isso que o Senhor está dizendo, eu passeio e eu vou olhando quem são aqueles que são fiéis. Fiéis a quê? Que resistem, que mantêm a palavra, que creem de verdade. Para estes eu vou se revelar forte. Eles não vão se decepcionar. Querido, você não vai se decepcionar. Ele vai se revelar forte. Diga para o teu irmão, você não vai se decepcionar. Ele vai se revelar forte. Quando é que nós
nos mantemos posicionados. Pastor, quando é que você realmente não sai de um lugar de propósito? Quando eu ouço ele dizer, é aqui que você fica, é aqui que você caminha, é aqui que você entra, é aqui que você para. Quando eu tenho essa certeza, eu chamo esse lugar de o centro da vontade de Deus. Você também? Quando eu tenho a certeza de estar nesse lugar, esse lugar é o mais combatido, mas é o mais seguro. Esse lugar, querido, talvez seja o lugar onde o adversário diz que vai me tirar, mas é o lugar onde está fincado os meus pés. A certeza de que naquele lugar Deus me quer. Para isso eu tenho que ouvir. Estou falando de novo de audição. Para isso eu tenho que ouvir. Para isso eu tenho que saber, Pai, qual que é a vontade do Senhor para mim. Porque os carros, lembra de domingo? Os carros de ferro, eles continuam fazendo barulhos. Até que um momento eles vão se encravar, querido, e eles vão ser derrotados. Mas se você olhar para a sua vida, talvez seja um momento derradeiro. Um momento em que a peleja, ela se torna mais aguerrida. Que momento é? O final. Ai, diz amém. Ai, pastor, eu nunca vi uma luta tão forte. É o final. É o final. Diga para o teu irmão, está no final, meu querido. Está no final, está no final. Aleluia. Diz para ele, resiste mais um pouco. Resiste mais um pouco. Aleluia. Resiste mais um pouco. Para isso nós temos que ter uma certeza em Deus. A certeza do homem, querido, não consegue manter os meus pés firmes. Não é assim? Que certeza nós temos na economia? Que certeza nós temos no nosso governo? Que certeza nós temos, querido, da empresa que talvez que você trabalha? Que certeza, querido, você tem no comércio? Que certeza você tem, humanamente falando? Nós não temos mais certezas. O mundo está mudando rapidamente. As crises, elas vêm e vão como vento, como chuva. Uma fala sem sabedoria lá do outro lado do mundo atinge muitos países. Quando não é uma coisa que não é verdade, mas a internet faz aquilo virar verdade. O mundo está todo suscetível, querido, a notícias, a falas. Não tem nada de seguro mais. Você ouve os economistas humanamente falando, eles estão dizendo, não tem segurança, nós não sabemos. Até o clima, querido, está doido. Se você olhasse o clima do final de semana, era categórico, todos dizendo sábado começa a chuva e vai até quinta-feira. Era segunda e não tinha chovido ainda. Que certeza você tem? A única certeza que eu tenho, querida, é que Deus é Senhor. E Ele sabe tudo. E Ele é comigo. E Ele é com você. Disse, eu tenho certeza. Ele é com você, Ele é com essa igreja, Ele é conosco. É a única certeza que eu tenho. Aleluia. Amanheceu chovendo, glória a Deus. Amanheceu ensolarado, aleluia. Amanheceu com pouco, glórias ao Senhor, não vai faltar. Amanheceu com muito, aleluia. Ele tem por que nos abençoar dessa forma. Em tudo dai graças. Mas esse momento da igreja é um momento que vai requerer de nós uma palavra que eu vou chamar de maturidade. Para entender o momento. Para entender o que se passa nesse exato momento na sua vida com relação a tudo. Se eu entendo o centro de Deus na minha vida, a verdade de Deus, eu entendo tudo. Porque as coisas do Senhor, querido, tem muita gente dizendo que é difícil entender. Mas eu digo para você, se tiver relacionamento é fácil entender.
O difícil, querido, é a justificativa que o homem dá para a falta de relacionamento. Porque o Senhor sempre quis se revelar. O Senhor sempre se revelou ao seu povo. O Senhor sempre usou meios para chegar até o mais oculto dos presos, até o mais distante dos homens. O Senhor sempre encontrou uma maneira de falar para esse homem. E é assim que Ele continua fazendo. Todo momento Ele quer se revelar. O texto diz, eu procuro, eu estou olhando em toda a terra. E claro que é uma figura de linguagem, porque, querido, Ele mal abriu os olhos, Ele já vê tudo. E Ele sabe qual é o coração que de verdade o está buscando. Não é momento, não é na crise, não é na enfermidade, não é na situação que se complicou, não é numa dificuldade dentro de família, não. Ele está procurando, querido, pessoas que têm maturidade para dizer, não, eu estou te procurando porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é o lugar que eu quero ficar. Estes foram mudados, esses foram transformados, estes tornaram aquilo que Deus entregou mais do que um ministério, é uma maneira de viver. Estar aqui é um hábito maravilhoso. Amém, querido? Peso nenhum, é maravilhoso. Mas quando, querido, o escritor aos Hebreus, ele vai também falar dessa verdade, ele é duro na explicação. Eu quero te levar para esse texto de Hebreus, no capítulo 5, da dura advertência que ele diz ao povo. Carta aos Hebreus, porque carta aos Hebreus, judeus que se converteram ao cristianismo. Aqui o escritor chama de uma carta escrita aos hebreus, cristãos que eram judeus. Capítulo 5, você encontrou? Do verso 11 até o 14. Olha a advertência. Ela é dura com relação à resistência da alma desses homens. E ele diz assim, no verso 11: do qual muito nós temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vós fizestes, na verdade, negligente para ouvir. Carta aos Hebreus, capítulo 5, amém? Verso 11. Ele escreve dizendo, é de difícil interpretação? Não, na verdade, foram os ouvidos que se tornaram negligentes para ouvir. Não é difícil, querido. Aliás, a palavra de Deus é maravilhosa e muito fácil interpretação. Verso 12, porque devendo já ser mestres, pelo tempo, pelos dias que vocês estão convivendo como igreja, você já deveria ser um mestre. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos havei feito tais que necessitais de leite, e não de um sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, olha o que diz ele, o que diz o Espírito a nós, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para aqueles que são perfeitos, ou os que estão buscando a perfeição, os quais, em razão do costume, têm o sentido
exercitado. Olha isso, querido, porque busca, porque já está acostumado à leitura, à oração, já deixou o leite faz tempo. Estes têm os sentidos, e entre eles a audição aguçada. Eles exercitam os sentidos para discernir tanto o bem como o mal. Aleluia. É reveladora a palavra. E forte. Amém, igreja? Muito do que nós estamos vivendo e passando é a falta desse alimento. Muito, querido, que nós estamos vivendo com relação ao que eu estou pensando, ao que eu estou sentindo, tem a ver com a palavra que eu não estou ouvindo. Vou dizer novamente, muito do que eu tenho pensado, porque a palavra de Deus diz que eu devo levar para minha mente aquilo que me traz esperança, contentamento. Onde eu vou encontrar, pastor? Não tenha dúvida nele. Palavras que trazem contentamento, ânimo, palavras que levantam, palavras que encorajam, palavras, querido, que não condenam, mas diz, vem, faz de novo. Você vai conseguir, você vai se levantar, você vai possuir essa palavra dentro de você, ela vai tomar forma dentro de você. E essa palavra, quando ganha forma dentro de nós, querido, ela nos transforma de dentro para fora. É extremamente necessário. Conforme nós vamos caminhando, querido, porque ele está dizendo, olha, há pessoas que estão dizendo que é difícil, a compreensão é difícil, mas na verdade você é tardio em ouvir. Não dá para compreender, querido. Eu garanto a você, querido, que até os meus 17 anos eu não sabia nada sobre Deus. E agora, você sabe tudo? Ai, querido, mas pensa numa coisa pequenininha que já virou uma coisa grande e maravilhosa para mim. Mas ele é uma imensidão. Quanto mais ele se revela a mim, mais eu quero buscar. E quanto mais eu busco, mais ele se torna grande. Eu seria tolo em dizer o quanto eu conheço de Deus. Mas eu sou sábio em dizer o suficiente para não sair dele. Para viver para ele. Para saber que nele eu tenho tudo. Eu sou o que nasci para ser. E a eternidade está garantida com ele. Quando essa palavra vem, querido, ela vai combater exatamente essa alma que insiste em ser uma resistência para aquilo que Deus tem novo para você. Você está me entendendo, querido? Eu nasci em Cristo, ok? Então eu tenho uma nova maneira de viver. A nova maneira de viver vai requerer de mim um alimento, uma instrução nova. Meu pensamento antigo não vai servir. Vai te guiar talvez até a porta. Mais do que a porta, você não vai conseguir caminhar. Na nossa vida, naturalmente, você vai chegar em alguns momentos e alguns confrontos que você vai dizer, olha, o que eu sei me trouxe até aqui, não sei mais. Isso acontece comigo, acontece com você. Mas o fato é, querido, que quando o Espírito Santo fala a respeito dessa verdade que está sendo dita, ele está dizendo, olha, você já era para ser mestre nessa coisa. E você está voltando na primícia. O moço frequentava a igreja até outro dia. Não me falou que de tanto a pessoa falar para ele, põe o sal atrás da porta, põe o sal atrás da porta, põe o sal atrás da porta. Ele foi lá ver se é verdade. E ele colocou sal grosso na porta. E ele colocou sal grosso na porta. O outro me contou, pastor, eu me banho com ervas, arruda. Do que você está falando? Estou falando de coisas, querido, primórdios,
de coisa básica. Estou falando de um ensinamento, querido, que já não requer mais instrução de profeta, instrução da igreja. Instrução na igreja, é claro que nós devemos dar a todos que chegam. Amém? Por isso, querido. Mas você, amado, estou falando de um povo que caminha aqui, de pessoas que deixam se levar de tanto ímpio dizer a tolice, distante, conforme a pessoa vai ficando distante, a Bíblia diz que a apostasia vem, ela se esfria, e, querido, e fria, qualquer fogo estranho leva. Vai que dá certo. Vai que voltar a fazer lá o que o ímpio faz para o demônio dele, vai que dá certo. Desespero da alma, levando a pessoa, a antiga criatura, a imagem que está escondida, a medalha que não sai de dentro da bolsa. Querido, um coração que ainda lá dentro, no mais escondido, ainda crê em Maria. É disso que a palavra de Deus está dizendo. Coisas lá do início, primórdios. Coisas que eu já sei que eu não devo. E se eu entrar na esfera do pecado, também. Se eu falo na maneira de servir Deus, querido, existe meninice, mas no pecado também existe coisas que nós sabemos que nós vamos cair se deixar entrar, se ir lá conhecer. Não são poucos, querido. Às vezes o homem, a mulher que vem na igreja, ele está frequentando sozinho, está uma bênção. Encontrou um namorado do mundo, vem aqui, pede oração e não volta mais. E está lá fora. Ainda fica dizendo que conseguiu um namorado porque pediu aqui. Isso é meninice. Estou falando de um povo, querido, que Deus vem buscar. Estou falando de uma igreja posicionada. Estou falando de uma igreja, querido, que sabe que batismo é importante, que sabe que viver uma vida abandonando a velha criatura não é metade, não. O que o Espírito Santo está dizendo, olha, você já era para ser mestre, você já era para estar ensinando muita gente, você já era para estar pregando, louvando, bendizendo, usando o ministério que eu te dei. E você está falando de coisas primárias. Isso é leite. E ele está dizendo, isso é meninice. Aqueles que são perfeitos, eles comem alimento sólido. Que coisa tremenda. E ele está dizendo, o alimento sólido vai aguçar o sentido. Pronto, cheguei onde queria. Vai aguçar o sentido, vai falar com mais propriedade. Diz amém. Vai enxergar melhor, diz amém. Vai ouvir melhor, diz amém. Vai tocar melhor, diz amém. Até o cheiro vai ser o dele. Sentidos aguçados. Por que o sentido está aguçado? Por que sabe discernir o que é bom e o que é ruim? Porque o que mais as pessoas, elas dizem, pastor, ora por mim, eu não sei o que fazer, não sei se é bom, não sei se é ruim, não sei se entro para a direita, não sei se entro para a esquerda. Elas estão cheias de dúvida. O povo de Deus caminha, querido, e no meio deles há um montão dizendo, mas o que está acontecendo? Eles entram nas nossas igrejas, querido, e eles ficam. Você olha para eles, o semblante está longe. Mas eu sei, querido, aqueles que estão comendo, que está refletindo na tua vida. Eu olho para você, você está diferente. Está cada culto diferente. Nós já estamos juntos há anos, querido. E eu conheço, querido, você há algum tempo. E eu sei que você está diferente. Você está mudado. Essa comida está te fazendo bem. Diga para o teu irmão, essa comida está te fazendo bem, querido. Aleluia. É o que a palavra de Deus está dizendo. Conforme nós vamos comendo, conforme nós vamos nos alimentando, o Espírito Santo, ele
tem, querido, a primazia, ele tem a habilidade, ele é perfeito em transformar. Mas ele precisa que você deixe. Eu preciso ser um cooperador do Espírito Santo. Amém, querida? Eu preciso dar menos trabalho para ele. Amém, por isso? Diga para o teu irmão, você precisa dar menos trabalho para o Espírito Santo. Viu, querido? Aleluia. Amém, querido? Ô, pastor, você dá trabalho para ele também muito, querido. Tem muita coisa para mudar na minha vida. E tem coisa que ele está falando há muito tempo. Eu preciso cooperar com ele. Estou te fazendo um apelo, querido. Coopere com ele. Pastor, mas como que eu faço para ouvir ele melhor? A Bíblia está dizendo: come alimento sólido. Deixa de ser alguém, querido, que assiste culto. Eu vou dizer de novo: deixa de ser alguém que assiste culto. Deixa de ser alguém, querido, que continua com a vida da mesma forma, ouvindo palavras abençoadoras. Nós temos vindo para esse lugar, querido. Domingo nós fizemos um culto aqui. Ou melhor, ele fez, e eu vivi 4 horas de manhã, 4 horas à noite. E eu cheguei em casa, eu tive dificuldade para dormir, porque o meu espírito estava vibrando dentro de mim. Quando era 2 horas eu dormi. Falei, também chega, né? Que maravilhoso o que ele tem feito. Que poderoso o que ele tem feito. Mas eu não posso fazer desse lugar um lugar onde eu me sinto bem apenas. Um lugar onde, eu vou lá na Filadélfia, pastor, está tudo zoado na minha vida. Às vezes eles chegam a dizer esse termo. Está tudo atrapalhado, está tudo de ponta cabeça. Com essa música, com esse jeito de fazer, com essa companhia. Querido, mas não tem outra coisa a não ser tudo de ponta cabeça. Ele entra e arruma. O Senhor, quando entra, ele arruma. Não tem casa de ponta cabeça, não. Amém, querido? Não tem nada desordenado, não. Não tem nada perdido. Pastor, quantas vezes você fala, eu estou perdido? Ai, querido, se eu falei um dia, era na velha criatura, não falo mais. Eu fui achado. Você também? E hoje eu tenho um guia, amado. Eu tenho um guia. Essa palavra, querido, guia, aquele que me orienta, aquele que me guarda, aquele que me aponta. A palavra de Deus diz: aquele que discerne na minha e na sua vida o que é sim, o que é não, o que é certo, o que é errado. É o Senhor. O Espírito, querido, eu amei quando olhei para isso. Mas o mantimento sólido, no verso 14 do capítulo 5 de Hebreus, o mantimento sólido é para os perfeitos. Por que ele está me chamando de perfeito? Querido, pelos olhos da fé, eu posso te chamar de perfeito. E ele, que é começo e fim, ele já está olhando lá na frente. Os que são perfeitos não desistem. Os que são perfeitos, eles comem dessa comida e eles estão sendo aperfeiçoados todos os dias. Aleluia. Os quais, em razão do costume, gostei disso. Que costume é esse? Costume de oração, costume de palavra, costume de busca. Ai, costume de igreja também. Aleluia. Que o mundo não suporta, querido. Para ele é um parafuso a menos na sua cabeça dizer que vem 2, 3 vezes por semana numa igreja. Não é? Eles dizem assim: vai no domingo de manhã. Não é? Vai num culto à tarde. Que vai 3 vezes na igreja. Ai, querido, estou para dizer que eu estou quase aqui 5 vezes na igreja. Tem irmão que está aqui todo dia na igreja. Ai, diz amém por isso. Tem um parafuso a menos, pastor? Não, tem não, está tudo certinho. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir o que é bom como aquilo que é mau.
Querido, isso é uma revelação para muita coisa que acontece, para muita oração que é pedida. Ai, pastor, mas você vai escolher para orar? Não, de jeito nenhum. Um dia ele me diz: tudo que vier na tua frente dizer que ora, dá importância e ora. Levei um puxão de orelha dele. Tudo tem que ter importância, mas que resume muita coisa, resume, querido. Da pessoa que diz: eu vou lá porque ele é homem de fé, ele vai orar por mim. Eu vou lá buscar o conselho do irmãozinho, eu vou lá na igreja para falar com fulano. Quando na pessoa do Espírito Santo ele está dizendo: mas você deveria ser o mestre. É você que já deveria estar orando pelos outros. É você que já deveria estar ensinando. É você que já deveria estar traindo. É você que já deveria estar mudando famílias inteiras. É você. O melhor somos nós. Somos nós. Mas o que vai fazer isso? Leite? Não, querido. É comida sólida. Amém, querido? O leite serviu bem quando era bebê, né? Era o que você precisava, mas cresceu. Amém, querido? Diante das provas, querido, que nós temos, diante dos desafios, vamos ser sinceros. Será que o tanto que nós buscamos, o tanto que nós conhecemos de Deus, será que é o suficiente para vencer? O tanto que você ora, será que é o suficiente para essa guerra? Mas não vem dele a minha força. Sim, mas tem uma cooperação que é sua. Tem uma cooperação que é nossa. Tem uma disposição, querido, de que por mais que a serôdia vem, a terra seca tem que clamar. A serôdia virá, mas a água ao cair, querido, pensa numa terra que quero. A água está passando, querido. É como se fosse o rio Jaguari, ninguém dá conta. Não, se ela vier, eu estou esperando. Meu coração está ansioso aqui. Tem uma expectativa dele, pastor. Eu estou esperando. Mas está esperando como? Estou na bênção. Tem luta? Está cheio. Mas teu coração? Aí está em paz. Olha aqui. Olha que coisa maravilhosa, querido. Em volta, uma luta. E o barulho? Ele vem. O menino, o gigante, o filisteu, o cananeu. Parece que eles se juntaram. E você, como é que está? Estou bem. Estou bem certo da minha vitória. Não é assim? Às vezes ele fala: grita, a tua vitória, você dá um brado. Mas às vezes é certo. Não, estou bem certo. Eu sei que ele vem. Essa palavra é reveladora para nós. Se eu comer o alimento sólido, os que são perfeitos buscam isso. Os sentidos vão ser aguçados. E nós saberemos discernir o bem do mal, o certo do errado. Amém, querido? Você vai fazer a boa escolha, viu, querido? Eu vou dizer de novo. Você vai fazer a boa escolha. Sinto de dizer que Deus vai falar pessoalmente com você o que fazer. Ai, pastor, eu pensei que ia usar você, o pastor, a irmã. Ele vai falar com você. Se buscar, ouve. Se buscar, encontra. Amém, querido? Aleluia. Feche os seus olhos. Oh, Jesus. Turebabamaka.
Fale com o Senhor aí onde você está. Haviam 2 discípulos. E eles estavam voltando em caminho de Emaús. Está lá em Lucas 24. Era quase 12 quilômetros de caminhada. De Jerusalém a Emaús. E a Bíblia diz que eles estavam muito tristes. Jesus havia sido crucificado. E embora eles soubessem que aquela palavra, ou melhor, aquela crucificação deveria existir para que todos pudessem ser salvos, por um momento eles perderam a esperança. E eles começaram a conversar entre eles até que Jesus veio. E Jesus começou a ouvir. Até que Jesus perguntou: que é isso que vocês estão dizendo? Eles estavam tão feridos, querido, com a mente tão atribulada, que eles disseram: só você não sabe o que aconteceu. E eles contaram, eles relataram tudo para Jesus, o que Jesus havia passado. E lá no verso 25 e 26 de Lucas 24, Jesus vai dizer assim: como vocês custam a entender, como vocês demoram em crer em tudo que eu estou falando. Olha o que Jesus vai dizer para esses 2 discípulos. E eu penso que é isso que o Espírito Santo está dizendo para nós. Como às vezes vocês custam a entender que eu estou no controle. Como vocês demoram a crer em tudo que eu estou falando. E ele vai continuar dizendo: não devias eu, o Cristo, padecer para que pudesse entrar na sua glória? Jesus estava dizendo, tudo tinha que acontecer, e a palavra foi revelada antes. Depois de alguns quilômetros de caminhada, os olhos deles se abriram. E os olhos se abriram e toda a alegria voltou no coração deles. Do que você está falando? Falei de audição, agora estou falando de visão. Sentidos aguçados, sentidos exercitados. Pastor, eu preciso de um milagre. Às vezes você precisa só abrir os olhos e saber que Deus está no controle. Pastor, eu preciso de uma grande quantia. Às vezes você precisa só destapar o ouvido e ouvir que Deus vai te suprir. Quem tem sentidos aguçados anda diferente, meu irmão. Não é? Vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém ouve. Estou profetizando sentidos aguçados nessa igreja. Amém, meu irmão? Se tiver liberdade, toca no irmão que está aí do teu lado, diga para ele: eu estou profetizando que os seus sentidos vão estar aguçados às coisas do Senhor. Aleluia. Você vai ouvir melhor. Aleluia. Oh! Pastor, eu preciso de uma palavra. Ei, mas ele já está falando. Talvez foi você que não ouviu. Quando você não ouve bem, você responde errado. Não é? Diga para o teu irmão, quando você não ouve bem, você acaba falando errado. Não é? Eu ouvi, mas não ouviu bem, falou coisa que não devia fazer. Nossos ouvidos vão se abrir, nossos olhos vão enxergar, e nossa boca vai adorar. Amém, querido? Diga: os meus ouvidos vão se abrir, os meus olhos vão voltar a enxergar, e a minha boca vai com louvor te adorar. Vai com louvor te adorar.
Amém, querido? Diga mais uma vez, vai com louvor te adorar. Aleluia.